Queridos irmãos, queridas irmãs, em certo sentido, a primeira leitura de hoje e o Evangelho nos mostram duas realidades quase que em oposição, ou duas situações quase que opostas. Na primeira leitura, começa se dizendo que a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, que ela se consolidava e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Essa cena dos Atos dos Apóstolos se dá logo após a conversão de São Paulo, quando ia em direção a Damasco justamente para perseguir os cristãos. Dizem os estudiosos que esse período, logo após a conversão de São Paulo, coincidiu no momento em que os judeus estavam mais preocupados com o que acontecia em Jerusalém, e isso era que Calígula, que era o então imperador romano, no seu afã louco de querer que os outros o cultuassem como um deus, estava querendo colocar uma estátua sua para ser adorada no Templo de Jerusalém. Evidentemente, os judeus não podiam tolerar esse tipo de blasfêmia. Isso fez com que eles estivessem mais preocupados em combater essa atitude do que estar indo atrás dos cristãos. E, com isso, a igreja, naquele momento, começou a gozar, seja de paz, como também de prosperidade, e o seu número crescia. Já no Evangelho, vemos uma situação mais bem contrária a essa. É um momento de crise. É um momento que, longe de progredir e crescer em número, nós vemos que muitos abandonaram Jesus quando se deram conta de que as suas palavras, em alguns aspectos, eram muito duras, eram muito exigentes. E Jesus, longe de querer contentar e agradar o público que o escutava, se manteve fiel aos seus princípios, aos seus ensinamentos, porque o que ele fazia não era agradar os seus ouvintes, mas transmitir a verdade. Verdade, aliás, que se identificava com ele mesmo. Afinal de contas, ele se revelou como sendo o caminho, a verdade e a vida. No fundo, essa situação, que é um reflexo, aliás, da história da igreja, ou seja, que há momentos de tranquilidade, de prosperidade, e há momentos de tensão, de incompreensão, momentos de abandono. Isso a gente vai ver ao longo da história que vai se repetir. Um momento de prosperidade, um momento de crise. E não somente na história da igreja, mas também na história pessoal de cada um de nós. Também nós vamos ter momentos em que tudo parece que dá certo, que as circunstâncias são favoráveis, em que os ensinamentos que a fé nos dá, são todos ensinamentos que nos fazem crescer, que nos fazem progredir, que nos dão tranquilidade, paz. Mas também haverá momentos em que nós nos sentimos desafiados, em que a nossa fé parece que faz com que tenhamos que sacrificar algumas realidades. Ou então, em nome da fé, para que permaneçamos fiéis, teremos um pouco que fazer um esforço diante de situações em que parece que tudo dá errado. E a gente é tentado a se perguntar, aonde está Deus? Aonde está essa presença de um Deus que é meu Pai, que cuida de mim? Porque eu não estou vendo. E a nossa fé, ela se coloca diante de um momento no qual ela tem que ser afirmada sem ter garantias. É um momento de crise. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso que reafirmemos a nossa entrega ao Senhor. E tenhamos aquela mesma convicção que teve Pedro no Evangelho, quando Jesus, com muita liberdade exterior e interior, evidentemente, perguntou aos discípulos, e vocês, também querem me deixar? E Pedro, falando em nome dos discípulos, mas também falando em nome de cada um de nós, e nos inspirando e motivando, respondeu, a quem iremos, Senhor?
tu tens palavras de vida eterna. E essa deve ser a nossa convicção, a base da nossa certeza nesses momentos de escuridão, nesses momentos de dificuldade. Pode ser que eu não esteja enxergando uma luz. Pode ser que nesse momento presente tudo seja uma grande noite. Porém, se eu olho para os lados, eu posso ter a certeza. As únicas palavras de vida eterna que podem me dar firmeza e fortaleza para atravessar essa noite escura são as palavras de Jesus. São os seus ensinamentos. Sim, ensinamentos que às vezes são exigentes. Pensemos em Santo Atanásio, que para defender que Jesus veio do alto, que aliás foi uma das razões, diga-se de passagem, pela qual aquele grupo dos discípulos abandonou Jesus, porque quando ele disse que veio do alto, ou seja, que revelou a sua identidade divina, muitos ficaram escandalizados, como até hoje, muita gente fica escandalizada ao pensar como pode Deus ter se feito homem. Também na época de Santo Atanásio, no século IV, esse santo cuja memória hoje celebramos, também alguns preferiam uma solução intermediária, utilizando conceitos filosóficos do platonismo, e ele não se manteve fiel. E por isso, como eu disse no início, na munição inicial, chegou a ser desterrado 5 vezes da igreja de onde ele era bispo, em Alexandria, no Egito. Ficou 17 anos desterrado, mas se manteve fiel. E essa fidelidade se motivava naquilo que Pedro falou. A quem iremos? Tu tem palavras de vida eterna. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós hoje possamos fechar os nossos olhos, nos colocarmos em presença de Deus e, diante de qualquer tribulação, termos essa confiança e repetirmos as mesmas palavras de Pedro. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.